Hello, gente! Espero que vocês estejam bem. Começamos um novo cenário. Na verdade, eu quis sentar porque eu tô aqui com a minha Bíblia e eu quero trazer um novo formato para vocês de vídeo, que é estudando a Bíblia, tendo o meu entendimento. Como eu falei, meu entendimento não é a verdade absoluta, mas é com que eu tô entendendo, refletindo. E a nossa intenção aqui com o canal é que todos nós possamos refletir, que você dê sua opinião, que você fale. Natália, não concordei, tem uma visão diferente. Essa é a nossa intenção por aqui, para que a gente, na verdade, possa levar a palavra de Jesus. Eu vou trazer para vocês aqui Mateus 10 em diante, que Jesus vai levar, né? Ele está dando ali as instruções para os seus discípulos, né? Porque ele entendeu que a seara está grande e tem poucos ceifeiros. Então, tem muita gente precisando ser curada e só ele tem esse poder de curar. Então, ele vai passar o poder para os seus discípulos, né? Vai poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então ele vai passar todos os detalhezinhos. Tome cuidado com isso, preste atenção nisso. E uma dessas conversas que ele vai falando, ele fala aqui: portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em treva, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Aqui é do 26 a 27, tá? Eu quis citar esses porque é isso, assim, o que a gente escuta nos nossos ouvidos, que a gente possa pregar sobre os telhados. A minha intenção com esse canal é que eu possa falar e que a gente possa falar de Jesus, a nossa reflexão sobre ele. Continuando aqui, eu quis pegar esse porque tem uma coisa muito forte que Jesus fala, que ele fala assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Gente, quando a gente fala sobre Jesus, o pastor da igreja foi um convidado, o Renato, ele falou isso e eu fiquei assim, matutando. As pessoas estão muito acostumadas a escutarem muito o amor. Porque o Jesus do amor tem que aceitar. Mas ninguém fala dos sacrifícios, das renúncias. Ninguém está falando da parte que você precisa ceder. Você precisa se arrepender. Você precisa se transformar. E aí eu quis trazer esse de Mateus, porque aqui Jesus já dá assim, muito firme na gente. Não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quando eu li isso, eu falei: não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Depois ele continua, né? A gente tá aqui no 34, tá? Depois ele continua. Mas aqui eu quis trazer porque muita gente, e pelo que eu tô percebendo, então, e eu tento trazer isso pra vocês um pouco, não sei se eu me perco muito nisso, que é as coisas boas, né? Assim, o amor, quando você encontra Deus, quando você aceita Jesus, mas e as partes mais pesadas? As renúncias, os sacrifícios, os arrependimentos que você precisa fazer. A parte de submissão e se humilhar para Ele, e seguir o que Ele deseja, e entregar-se por inteiro, e passar agora a seguir a justiça, né? A forma que Jesus se comporta. Estava vendo um vídeo da Luísa Sonza, que está repercutindo no Instagram, falando sobre os crentes, que tem os crentes que não são legais, né? Então, se você faz música pop, não tá confrontando os crentes, então você não faz música pop. O que ela quer dizer? Você ou tá apontando ali irritando os crentes, ou você não tá. E tem os bons crentes, os crentes legais. Gente, os crentes legais é quem não segue a palavra. E eu sei que pode ser um pouco radical falar isso, porque se eu tivesse ouvindo falando sobre isso antigamente, eu estranharia. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente se entrega para Jesus, cada vez mais a gente realmente vai saindo do pecado. A gente não se sente mais pertencente ao pecado. Essa é a nossa busca. É isso que Jesus deseja sobre nós. Por isso que a gente fala: nossa, tá desviado. Gente, não é fácil. Vendo a série de Paulo, que tem na Disney, ele traz um pouco sobre o olhar humano, né? Algumas coisas sobre ele pensando que ele, entre aspas, tinha uma mulher, então ele pensava na mulher, ele repreendia para Jesus. Então ele vivia repreendendo os desejos da carne.
E a gente precisa ter uma consciência e uma concepção sobre os nossos desejos carnais e repreender eles. Porque cada vez que eu cedia para o pecado, para os meus desejos carnais, eu me sentia mal, eu me sentia muito péssima, assim, sabe? E presa. E é muito contraditório que quando as pessoas nos veem crente, quando as pessoas nos veem falando de Jesus, elas acham que a gente está seguindo uma seita, elas acham que a gente está ficando presa a coisas. E na verdade eu me sinto cada vez mais livre. E muito está aqui na Bíblia falando sobre isso e eu vou falar sobre isso. Então quando Jesus fala, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, aí ele continua, porque eu vim por pôr em dissensão o homem contra seu pai, e sua filha contra sua mãe, e a sua nora contra sua sogra. Aqui pra mim falou, como assim ele vai dividir a família? Mas Jesus, ele é da família, ele é da união, ele tá falando que ele vai dividir pai contra filho, mãe contra filha contra mãe, nora contra sogra. O que ele tá falando? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Gente, muito potente isso, e muito assim, fiquei chocada. Me fala se você já leu essa parte, se você também já ficou chocada. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim mesma não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí continuei. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, aí entra a parte que eu estava falando para vocês sobre sentir a liberdade e quando você se sente preso. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem você recebe a mim, me recebe. E quem me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, o que a gente pode entender essa parte? Que ela é pesada, né? Até fiz um negocinho assim, sabe, com marca texto do não cuideis até a parte de quem achar de sua vida perder lá. O que ele tá querendo dizer é que assim, nada é maior do que mim. Nada é maior que se você... eu sou a coisa mais importante, né? A decisão mais importante que você deve seguir. E refletindo sobre não amar o filho mais do que eu, não amar a mãe mais do que eu, né? São pessoas aqui nessa terra que né, nos conceberam, que estão ali com a gente. Quando você tem um filho, eu não tenho ainda, mas eu acredito que deve ser o maior amor da vida, né? É que você entrega a sua vida para ele, mas eu, pensando e refletindo, não sei se vocês também têm isso, é sobre essas são seres humanos, né? Nós erramos, nós pecamos e muitas vezes quando a gente vai ver algumas situações, né, que o filho mata alguém ou rouba alguém e a mãe defende mais do que tudo e não entende a justiça, né, não entende a verdade, não enxerga o que é certo, o que é errado, o que ele cometeu. Não é que você vai parar de amá-lo, mas você é consciente daquilo que foi feito. E também, quando a gente vai entendendo os graus, né, que vai tendo sobre esses amores, a gente vai refletindo sobre a justiça é a verdade, né? O que eu devo seguir e que é maior do que tudo é Ele, porque é o que vai me trazer a vida eterna, é o que vai me levar para uma vida mais consciente, mais coerente. Mas quando ele fala sobre a dissensão, né, assim, eu vou fazer a dissensão impor dissensão o homem contra seu pai, sua filha contra sua mãe, sua nora contra sua nora contra sua sogra, é que ele quer dizer assim, quando você segue a verdade, quando você está no caminho da verdade, pessoas das suas famílias, né, os seus familiares, pessoas mais próximas, provavelmente se elas não seguirem, elas vão ser as pessoas mais contra você. Não sei se você já viveu isso, mas assim, eu faço conteúdo, faço aqui no YouTube, mas também faço lá no meu Instagram. E as pessoas mais próximas de mim, os meus amigos mais próximos, os meus familiares, muitas vezes são as pessoas que menos acreditam fé na gente, que menos nos olham com um olhar de uau, né, assim, nossa, que legal. Não, eles têm uma desconfiança, eles demoram para tomar essa decisão de nos apoiar. E também, quando a gente vai entender sobre Jesus, né, quando ele vai subir lá na festa do Tabernáculos e ele
ele sobe ao templo e começa a ensinar, junto com pessoas que estavam querendo matar, ele começa a ensinar e escutar as perguntas. Muitos falam: eu sei de onde você veio, você é um carpinteiro, como assim você se diz agora filho de Deus? Como que você se coloca, né? E são as pessoas mais próximas, mas também você ter a firmeza de que não é sobre seres humanos. Não importa se é minha mãe, se é meu pai, se eu descobrir a verdade, eu vou segui-la independente de tudo. Então, quando ele fala que ele vai trazer distinção, ele vai trazer a verdade. Quem perder a vida, achará, né? Então, quem perder a vida para ele, achará uma vida eterna, achará uma vida da verdade, achará um caminho de transformação. Então, é como se não importa o que seus familiares vão falar, o que importa é que você viu a verdade, escolheu a verdade e vai seguir. Então, haverá uma dissensão, haverá uma turbulência no meio de tudo. Por isso, sobre a paz e a espada, ele está trazendo a palavra, ele está trazendo a verdade, e a gente precisa seguir a verdade, independente do que o ser humano pensa sobre nós, do que a gente está fazendo. É fácil? Não é fácil, porque eu até estava falando com o pastor esses dias, a gente iniciou o estudo do batismo, e o pastor está falando sobre um caso de um menino que ele está passando por uma batalha espiritual, né? Que ele quer seguir a palavra, né? Quer se entregar, quer se batizar. Na verdade, se batizou. E a mãe, ela, né, passa por momentos, né, de alcoolismo, passa por grandes dificuldades. E a mãe é contra esse caminho do filho. E ele passa por essa dificuldade, por impor a verdade dele na família. Olha aí a dissensão. Olha aí a separação, olha aí a espada entrando na família. Mas o que essa espada traz? A verdade. Então, quando um membro da família ele aceita Jesus, quando um membro da família fala da palavra, quando um membro da família é transformado a partir do Espírito Santo, as pessoas ao redor, mesmo que de início não concorde com você, algum momento ela vai sentir essa necessidade também de conhecer um pouco mais. E ao longo desse processo, né, uma das nossas maiores armas é a oração. Então, quanto mais a gente orar para nossos parentes, quanto mais a gente orar para pessoas, quanto mais a gente, exemplo, o nome desse menino é Pedro, se você puder orar pelo Pedro, para que ele possa persistir na fé, para que ele possa seguir tendo a sua opinião dentro de casa e que a mãe seja transformada pelo Espírito Santo, assim seja, sabe? Então, a gente refletindo sobre isso, vê aí se você concorda comigo ou não, se tem sentido ou não, comenta aqui para eu saber, porque para mim eu sempre tento entender o sentido, a reflexão, mas sem perder a palavra, porque a palavra é palavra, a gente tem que seguir o que está escrito aqui, né? Quando eu entendi que seguir Jesus é ser racional e não emocional, a minha vida mudou muito. Porque se você segue ele pela emoção, nossas emoções a cada dia, a cada momento, elas estão diferentes. Então a gente vai ter momentos que a gente não vai acreditar, vai ter momentos que a gente está mais fraco, tem inúmeras coisas. Quando a gente vai pelo racional, independente da nossa situação atual, a gente está seguindo a verdade, porque é isso que nos basta. Então, seguindo aqui para finalizar, ele fala assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão. Então, quem ajudar, quem ceder, né? Quando a gente vai vendo, eles andavam, né, levando a palavra de Jesus. Então, eles muitas vezes eram recebidos em casa de pessoas, ou faziam alguns trabalhos. Quando a gente vai ver, exemplo, Paulo, né, que eu estava falando da série, quando ele vai distribuindo a palavra de Jesus, muitas vezes as pessoas falam: não, fica na minha casa, por favor, porque você me salvou, você me mostrou o seu Deus, né, me mostrou Jesus e eu não conhecia, então é uma forma de te retribuir. Então essas pessoas, elas serão de uma forma abençoada por ter
cedido e ajudado esses discípulos dele. Então Jesus termina falando, dando essas orientações muito importantes e muito poderosas para os seus discípulos, e que tem outros inúmeros. Se a gente realmente ler tudo aqui, é incrível. Vamos finalizar com um aqui, ó, que ele fala bem lá no início, no 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aqui ele continua, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, o que Jesus está falando? Seja prudente conforme a serpente, saiba onde você está, saiba se comportar, saiba falar, e seja simples como as pombas. Saiba ser simples mesmo, né? Saibam ser fáceis de entendimento, fáceis de relacionamento, atrair as pessoas. Então aqui, gente, eu acho que seria legal até, talvez, eu trazer como se fosse uma sériezinha que nem eu estava fazendo para vocês, com um tema, e a gente vai discorrendo com esses estudos, né, sobre esses pontos específicos, porque tem muita coisa que a gente consegue tirar. Por isso que a Bíblia, ela é tão importante. Qualquer livro que eu leia, de qualquer assunto que seja, a Bíblia sempre vai ter assuntos que na Bíblia fala, né, sobre pensamento, sobre sentimento, sobre liderança, sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre inúmeras outras coisas. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido tudo isso que a gente está conversando aqui. Que você comente para eu entender o que você achou, porque é uma forma de eu entender se está legal. Que você curta também, se você gostou, e que siga, se inscreva aqui, para que a gente leve a palavra de Jesus muito, muito, muito longe aqui. Esse é só o início, se Deus permitir. Amém.